Segunda Reis 4:2. Você que encontrou, pode permanecer de pé. E você que não tem a Bíblia, pode acompanhar aqui na projeção conosco. Boa noite, Roosevelt. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Maria. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, Matilde. Boa noite, Mara. Sejam todos bem-vindos. Vamos ler? Diz assim: Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Próximo. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele me respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vivei do resto. Coloca a sua Bíblia no seu assento mais um instante, feche os seus olhos. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a tua palavra que é o alimento para a nossa alma, Deus. Nessa noite, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que o Espírito Santo fale aos corações, venha dissipar tudo aquilo que impede essa pessoa de ouvir, receber e compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Nesta noite, Senhor, que a tua glória se manifeste nesse lugar, se manifeste, Senhor, nos corações, e que o entendimento se abra para aquilo que o Senhor tem a revelar aos nossos corações nesta noite. Toma a direção, Senhor, desse culto, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se sentar no seu lugar. E hoje essa palavra é para você que talvez se sente sem recursos, talvez você está sentindo que as suas forças estão se esgotando e você não sabe o que fazer. Você está num dilema, num problema na sua vida e você não sabe como proceder. E talvez você achou que fosse chegar aqui nessa noite e Deus fosse te entregar algo, te entregar uma bênção, te entregar uma solução. Quando de repente você descobre que você está com um problema e você recorre a Deus e Ele te faz a seguinte pergunta: o que é que você tem na sua casa? Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele: o que é que você tem na sua casa? Fala: problema, pernilongo, bolo, gente bonita, calor, povo feio. Não sei o que você tem na sua casa, mas nessa passagem fala sobre a viúva de um profeta, de um homem de Deus. E essa viúva, ela perdeu o seu esposo e ficou cheia de dívidas. E o credor, como um direito legal, queria levar os filhos dela para pagarem a dívida. E eles levavam os filhos para que eles fossem trabalhar como escravos. E ela se desesperou porque ela não tinha como quitar essa dívida. E a história diz que essa viúva não era qualquer viúva, ela era viúva de Obadias. Quem foi Obadias? Quando Elias profetizou que não ia haver chuva na terra, a terra passou pela fome, pela seca, Jezabel, ela mandou matar todos os profetas de Deus. E Obadias, ele estava encarregado do palácio de Acabe. O que ele fez? O profeta Obadias, ele reuniu 100 profetas e escondeu eles em 2 cavernas, de 50 em 50. E ele dava água e comida para esses profetas. Como que ele fazia isso num período de fome, de seca? E não se sabe se foi essa a razão dele ter se endividado, porque ele estava sustentando 100 profetas. Então,
não era qualquer pessoa, era uma pessoa que tinha depósito com Deus, uma pessoa que tinha plantado algo no reino. Assim como o que você faz hoje, a sua busca hoje vai repercutir na sua geração, vai repercutir. As bênçãos que você tem colhido hoje vai repercutir na sua descendência. Essa semana eu compartilhei com algumas pessoas o testemunho de uma jovem que hoje ela leva muitas pessoas para Jesus, ela influencia muitas pessoas para Jesus, e ela foi usuária de droga, ela se afundou no abismo, na lama, e ela queria ficar rica, ter muito poder. Então ela foi num centro fazer um trabalho para que ela pudesse ficar rica, para que ela pudesse ficar famosa, e ela pagou, né, as pessoas para fazerem aquele trabalho. E aí disseram para ela: ó, não vai dar para fazer esse trabalho para você, porque tem alguma coisa impedindo. Você tem uma mãe que ora e está atrapalhando, a gente não consegue dar sequência no seu trabalho. E aí disse que ela ficou muito revoltada. Em vez dela ficar feliz, ela falou: mas eu nem sou cristã, eu nem acredito nesse Deus da minha mãe, por que está me atrapalhando? Eu não quero saber, eu quero que você faça o trabalho. E as entidades daquele lugar não conseguiam fazer nada, porque ela tem uma mãe que ora. E aí ela chegou diante do quarto dela e falou: escuta aqui, Deus da minha mãe, eu não quero nada com você, sai do meu caminho. E ela disse que ouviu a voz de Deus falando nitidamente com ela, dizendo assim: não. E quando ela ouviu aquele não, ela se chocou pela primeira vez. Ela ouviu a voz de Deus e ela passou por um processo de conversão, e foi muito bonito, porque ela tem uma mãe que ora. Então assim, o que você faz hoje, o que você semeia hoje, vai se perpetuar na sua geração. Então aquela viúva, ela tinha aqueles 2 filhos, ela não tinha como pagar as suas dívidas. Talvez essas dívidas vieram disso, a gente não sabe. Porque você imagina, você fala: meu Deus, eu estou quase falindo, com um filho, com 2. Imagina você alimentando 100 crentes. Imagina, se um crente já come por 10, você imagina 100. Então a gente não sabe o motivo da dívida desse homem, mas porque ele plantou, porque ele era profeta de Deus, a sua esposa não ficaria desamparada. Então, como ela estava diante daquele dilema, diante daquele desespero, ela procura o profeta e ela pergunta. Ela vai até a pessoa certa. Você tem que aprender a procurar a pessoa certa na hora dos seus problemas. Às vezes a gente pede ajuda para as pessoas. Até para você pedir ajuda para alguém, você tem que orar, pedir direção de Deus para saber se é aquela pessoa, se é aquela hora certa. E ela vai até a pessoa certa, ela vai até o profeta Eliseu. E ela conta, porque Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. E disse assim: olha, meu marido morreu, vão levar os meus filhos, eu não tenho como pagar minhas dívidas. A viúva naquele tempo não tinha amparo nenhum. E ela falou: eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E aí a gente espera o quê? Que Eliseu falasse para ela assim: ó, toma aqui o dinheiro, toma aqui a bênção, né? Imagina, o pastor chega aqui e vai orar: receba R$1.000, irmã. A irmã vai dar uma pirueta da cadeira: receba isso, receba aqui o dinheiro para não levarem seus filhos. E Eliseu faz uma pergunta muito curiosa, porque ele diz assim: o que é que você tem na sua casa? Parece uma pergunta sem sentido para quem está endividado, para quem está passando pelo problema que ela está passando. E aí ela disse assim: eu não tenho nada. Nada. Aí de repente ela se toca, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. Então às vezes a gente pensa assim: eu não tenho nada, eu não tenho como resolver esse problema, eu não tenho como sair dessa situação. Assim como ela acreditava que ela não tinha nada. Talvez você tenha visto aquilo que você tanto sonhava se perder da sua vida, e você se sinta sem recursos. Mas eu quero te dizer que o teu pouco nas mãos de Deus é o suficiente para Ele operar o milagre. Sabe, igreja,
Guarde isso. Nós não entendemos que Deus usa o que nós temos e não o que nós gostaríamos de ter. Então guarde isso. Deus usa o que nós temos e não o que nós gostaríamos de ter. Você já tem o que você precisa para recomeçar. Então não despreze os pequenos começos, os pequenos recomeços. Nesse caso, aquela viúva, ela perdeu o seu marido, ela estava prestes a perder os seus filhos para as dívidas. Ela não sabia como sobreviver para pagar as dívidas. Mas saiba que se ainda houver um pouquinho de azeite, se ainda tiver um pouquinho de fé no seu coração, se tiver um pouquinho de fé no seu coração, Deus pode fazer o impossível, porque mesmo no seu nada, Ele continua sendo tudo, Ele continua sendo Deus. Nós sempre temos vasilhas vazias em casa, de algo que cessou por um fracasso, por uma escolha errada. Sempre temos vasilhas vazias. Áreas em que nós nos sentimos totalmente vulneráveis e feridos. E você sabia que Deus escolhe exatamente essas vasilhas vazias para operar o milagre? Assim como numa noite tinha vários barcos que foram pescar e Jesus escolheu o barco dos fracassados, daqueles que tentaram a noite inteira e não pescaram nada. Jesus escolheu aquele barco para ele fazer milagre. Assim como hoje Ele te escolheu, assim como Deus está escolhendo essa vasilha vazia, porque na sua área de maior carência e dor, Ele quer derramar o azeite do abraço. Na sua área de maior solidão, Ele derrama o azeite do abraço. Na sua área de maior dor, Ele derrama o azeite da cura. Na área onde há morte, Ele derrama o azeite da vida. Na área onde há impossibilidade, Ele derrama o azeite do milagre. Ele quer derramar azeite justamente sobre essa área da sua vida que fracassou, porque Ele é poderoso para fazer o impossível. Aleluia. Enquanto houver vasilhas disponíveis para Deus, haverá azeite. Abra espaço para o milagre. Disponibilize vasilhas e não abra mão de nenhuma das promessas que Deus fez para a sua vida. Não abra mão. Aquela mulher foi até a pessoa certa para buscar ajuda. Interessante que quando ele pergunta assim: o que você tem em casa? E ela diz: eu não tenho nada. E de repente ela se toca: peraí, eu tenho uma vasilha. Inclusive eu vou pedir para vocês, pessoal aí da transmissão, tem uma pasta na área de trabalho que chama Imagens do Culto de terça. Tem uma imagem lá, não precisa colocar agora, daqui a pouquinho, tá? Vocês vão preparando aí. Às vezes nós estamos distraídos demais para perceber que nós temos sim uma vasilha de azeite em casa, que aos nossos olhos parece ser nada, mas nas mãos de Deus se torna recipiente de milagres. Então isso que Ele está perguntando hoje, você já tem na sua casa, Deus já depositou dentro de você o que você precisa para vencer essa batalha. O que às vezes acontece é que nós estamos muito distraídos, nós não percebemos que às vezes a resposta está debaixo dos nossos olhos. Nesse momento, Eliseu diz: o que você tem em casa? Apenas uma vasilha com um pouquinho de azeite. Ele poderia dizer: então você não tem nada, então não serve para nada, porque para as pessoas isso não é nada. Eu não tenho condição financeira hoje,
eu não tenho uma estrutura de uma casa hoje, mas eu tenho fé, eu tenho Jesus. Então você não tem nada para as pessoas. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho azeite, eu tenho unção na minha vida. Muitas vezes para as pessoas isso pode parecer que não é nada. E sabe, igreja, às vezes a gente passa por esses processos nas nossas vidas, onde o azeite começa a acabar. Parece que a nossa força está indo embora, a nossa esperança está indo embora, os nossos recursos estão indo embora. Mas saiba que Deus permite que isso aconteça porque Ele quer te mostrar algo. Ele quer te mostrar algo muito poderoso que está na sua casa, na sua vida, que você ainda não descobriu. Às vezes Deus permite que a gente perca porque muitas pessoas irão embora da sua vida quando a sua utilidade acabar para elas. Mas entenda que isso faz parte de um processo de Deus, para que você perceba quem veio para realmente ficar na sua vida e quem não vai ficar. A solidão é um processo de Deus para Ele te fortalecer, para você ter intimidade com Deus e dependência de Deus. Na solidão, Deus estrutura o seu caráter. Ele não despreza a sua vasilha vazia. Ele escolhe justamente essa vasilha vazia, assim como Ele escolheu aquele barco daqueles homens fracassados. Deus fala: eu quero usar esse barco aqui para eu pregar nessa noite. Esse barco das pessoas que fracassaram, assim como Ele escolhe áreas que estão feridas nas nossas vidas, para que Ele possa derramar um grandioso milagre. É assim que Deus trabalha, igreja. E Ele não vai embora nesse momento difícil. E Ele pergunta: o que é que você tem em casa? Ou seja, você tem na sua casa, na sua vida, algo que Ele depositou para que você possa vencer esse trabalho, vencer essa luta. E essa passagem, igreja, ela foi muito importante na minha vida. Tem textos bíblicos que marcam a nossa vida, porque fazem parte de alguns processos de restauração, de milagres. Eu lembro que eu me formei e eu sempre trabalhei, mas nunca era um trabalho que tivesse oportunidade de crescer. Eram trabalhos assim, razoáveis, dava para viver. E depois que eu me formei, eu fiquei perdida profissionalmente, totalmente perdida. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia para onde eu ir, deveria ir. E aí teve um dia que eu comecei a me entristecer, porque eu não conseguia me decidir, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu falei para Deus: Senhor, fala comigo. E aí eu comecei a ver alguns colegas que estudaram comigo, que se formaram comigo, assim, passando tanta luta e não usufruindo de tudo aquilo que eles estudaram, que eles lutaram para ter. E aí eu me lembro que eu fui a uma feirinha que tinha perto de casa. Lá estavam vendendo pastel. Aí você pergunta: o que isso tem a ver, pastora, você falar de pastel? Só para eu ficar com fome? Só para essa pessoa que está do seu lado te pagar um pastel depois do culto? Olha para ela, fala: me paga um pastel aí, seu pão duro. E agora eu estou com vontade. Olha, tá vendo? E aí eu vi uma moça que tinha estudado e feito uma faculdade muito difícil vendendo pastel. E aí eu comecei a refletir naquilo. Falei: às vezes a gente não usufrui daquilo que a gente estudou tanto e lutou tanto para ter. E aí eu cheguei em casa e fiquei me perguntando o que eu ia fazer da minha vida. Aí fui para a internet, tem um blog que eu sempre leio as mensagens que a pessoa posta. E eu fui ler cada mensagem do dia. E naquele dia era uma pessoa que escreveu para o blog dela e ele disse assim: olha, eu me formei, eu fiquei totalmente perdido, eu não sabia o que ia fazer da minha vida profissional. E aí eu fui na feira e comi um pastel. E aí ele começou a falar tudo que tinha acontecido comigo naquele dia, por isso que eu falei do pastel. Aí eu me
aquele texto me prendeu. E ele falou justamente essa passagem: o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem em casa? E sempre, desde que eu me conheço por gente, a minha mãe falava assim: filha, você vai vencer através dos seus estudos. Estuda. Estuda. Ela sempre falou isso para mim. Ela não falava isso para todas as minhas irmãs, mas para mim especialmente ela falava: você só vai vencer através dos estudos. E aí um dia eu perguntei para Deus, eu orei, eu chorei, falei: Deus, me dá o sinal do que eu quero, do que é para eu fazer da minha vida. Aí eu liguei o computador. Quando eu liguei o computador, abri uma página na internet, estava cheio de pop-up, que são aqueles balões que ficam aparecendo na tela. Enquanto você não fecha, você não consegue ler o texto. Lá estava escrito concurso. Tinha vários daquele. Só que, igreja, eu não me atentei para aquilo. Eu me distraí com outras coisas e fui procurando outras coisas para a minha vida, até que eu cheguei nesse momento que eu me perguntei: o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu contei para vocês, tem os 2 cultos que eu saí de um trabalho, que eu não queria voltar, e aí eu voltei. Depois que eu saí de lá, eu precisava de uma direção de Deus, e essa palavra disse assim: o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem em casa? Eu falei: o que eu tenho? Eu tenho estudo. O que eu posso fazer agora? Estudar. Qual que era a minha botijinha de azeite? Era estudar. E Deus falou claramente comigo que queria que eu estudasse, e que Ele abriu oportunidade na minha vida. Para tudo e vai estudar. E aí o que eu fiz? Tirei todas as distrações, desativei o WhatsApp. Eu, por mim, gente, eu não teria o WhatsApp, de verdade. Eu fiquei muito tempo sem. Hoje eu tenho porque eu sou obrigada, por causa do meu trabalho. Mas eu desativei tudo, eu tirei tudo que me distraía, porque eu falei: eu preciso ter foco e estudar. Eu tinha 2 horas por dia. Essas 2 horas eu preciso fazer valer a pena. Mas foi algo assim, que Deus falou claramente comigo: o que é que você tem na sua casa? A única coisa que eu posso fazer nesse momento, eu tinha 2 opções: ou eu pagava para trabalhar, ou eu iria estudar. Meu esposo me apoiou, só que aí você tem que aguentar a pressão de esperar passar, de esperar às vezes as pessoas te questionarem: e aí, o que você está fazendo da sua vida? Você não vai virar nada, você não virou nada. Você tem que aguentar a pressão de às vezes não passar na primeira. Então é uma escolha. Deus falou: o que é que você tem na sua casa? O que a sua mãe sempre disse para você? E aí aquele homem testemunhou a sua vitória profissional, e tudo se encaixava na minha vida. Deus falou claramente comigo. E muitas vezes dava vontade de desistir. Muitas vezes eu pensei que não fosse para mim. Muitas vezes a gente se entristece com o tempo, com a espera. Mas quando você planta, chega a sua vez, e vai chegar a sua vez, em nome de Jesus. E nessa época tinha uma canção que falava muito comigo, que fala justamente sobre isso, para você não desistir. Todas as vezes que eu pensava: ai meu Deus, será? Está demorando? Será que vai acontecer? Eu só tenho um pouquinho de azeite. E Deus sempre falou comigo e confirmou. E essa canção fala justamente sobre isso. Ela diz assim: perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala para prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado para você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Tente só mais uma vez.
prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. E sempre Deus falava comigo: tente, calma, semeie os bons frutos, não manche as suas vestes, espera, confia. O que você tem na sua casa? Então Eliseu disse assim: o que é que você tem na sua casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite, eu só tenho uma vasilha pequenininha. O que eu tenho na minha casa é tão pouco, eu tenho tão pouca força, eu tenho tão pouco conhecimento, eu tenho tão pouca influência. Poxa, profeta, eu achei que eu ia falar com você e você ia me dar o dinheiro que eu precisava, ia me dar a cura que eu precisava, ia me dar a resposta que eu precisava, e você vem me perguntar, inverter a pergunta: o que é que eu tenho na minha casa? Deus deixou em você tudo o que você precisa para recomeçar. E como eu disse aqui para você guardar no começo da mensagem, Deus usa aquilo que nós temos e não aquilo que nós queremos ter. Ah, mas eu queria ter o melhor curso. Eu não tinha o melhor curso, eu tinha um curso mais barato. Eu queria ter as melhores oportunidades. Não importa se é um pouquinho de azeite, para Deus é suficiente. E aí ele disse para a mulher assim: olha, tem um mistério aí nesse milagre, você vai precisar pedir vasilhas emprestadas. Não poucas, peça muitas vasilhas emprestadas. Quem aí tem coragem de emprestar sua Tupperware? Diga ô glória. Só a Nara. Se for vasilha de sorvete, até vai, né? Tupperware não. Mas você há de convir comigo que uma pessoa, para pedir vasilhas emprestadas, para alguém emprestar para ela, ela teria que ter bons relacionamentos. Sim ou não? Aí que muita gente escorrega. Aí que muitos de nós estamos distraídos e perdemos a bênção. Por quê? Porque nos falta bons relacionamentos. Aprenda a construir bons relacionamentos, porque muitas vezes as bênçãos de Deus para a sua vida estão ligadas à conexão que você tem com outras pessoas que estão entrelaçadas com o seu propósito. Isso é fundamental. Você ter bons relacionamentos. Tem gente que está muito preocupada em construir, em adquirir, e está pouco preocupada em construir bons relacionamentos. Preste atenção, grandes bênçãos na sua vida vieram através de conexão com outras pessoas. Coisas que Deus te entregou. Para e relembra as coisas maiores que Deus te entregou. Foi através da conexão com outras pessoas. Foi uma conexão com alguém que te trouxe aqui nesta noite e que te apresentou Jesus. Você não precisa ter muitas, você precisa ter as conexões certas. E elas são atraídas quando você caminha no propósito com Deus. Uma conexão. O concurso da minha vida veio através de um amigo que chegou para mim e falou: Karen, essa é a sua hora, não perca essa oportunidade. Eu vou te relatar o que está acontecendo lá e faz esse concurso. Uma conexão me levou até o meu concurso. Uma conexão me levou até a casa onde eu moro hoje. Uma conexão me fez conhecer o meu esposo. Então nós precisamos ter as conexões certas. Aquela mulher precisava de um milagre. A orientação do profeta é: peça vasilhas, muitas vasilhas emprestadas. E por quê? Por que o profeta pede que ela pegue vasilhas emprestadas?
A medida da multiplicação seria a medida que essa mulher tivesse de se posicionar publicamente diante das pessoas a respeito da palavra que o profeta havia liberado sobre a vida dela. Essa seria a medida do milagre dela. O que significa isso? É você testemunhar a sua fé e se posicionar diante das pessoas. É dizer: me empresta aí o seu ouvido, porque eu quero falar de Jesus para você. Abrir espaço para o milagre. Quando você coloca Deus à frente dos seus relacionamentos, você abre porta para grandes milagres na sua vida. Muitas vezes o nosso comportamento é que fecha portas nas nossas vidas. Pare de bloquear portas aonde você passa. Tem gente que briga com todo mundo, briga com o borracheiro, briga com o padeiro, briga com o cara do posto, briga com todo mundo. Onde ele passa, ele arruma uma briga, arruma uma confusão. E talvez o seu milagre está conectado a uma das pessoas que você destratou, que você não deu atenção, porque nós estamos muito distraídos, sem perceber as vasilhas que estão ao nosso redor. Sabe, igreja, tem gente que onde vai arruma briga, arruma confusão, sem necessidade, fecha portas aonde passa, por causa do comportamento. Às vezes a pessoa fala: Deus, prospera a minha loja, me prospera, você é cristã, você dizima, você vem ao culto, você confia na palavra, você não mente, você não se prostitui. Só que a pessoa entra na sua loja e você é mal educado, não adianta nada. Chega lá, sua loja está cheia de teia de aranha, não adianta nada. Nós precisamos estabelecer bons relacionamentos. Entenda, o profeta falou: vai e pegue as vasilhas vazias. O que significa isso? Para que eu preciso emprestar vasilha? O fato dela ir pedir vasilha emprestada, ela estava se posicionando publicamente diante da palavra que o profeta liberou, porque a terra estava passando fome. Para que você quer vasilha, minha querida? Para que vocês querem vasilha, meninos? Os filhos foram buscar, porque o profeta disse que vai haver azeite, vai haver multiplicação. Ela foi testemunhar o milagre para as pessoas, é se posicionar publicamente diante das pessoas em relação à sua fé, em relação à palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não espera o azeite se multiplicar para ir atrás das vasilhas. Primeiro você vai atrás das vasilhas. Não espere a sua vida estar perfeita para você testemunhar os pequenos milagres que Deus tem feito na sua vida todos os dias. Porque mesmo tendo pouco azeite, eu vou me levantar e vou testemunhar os milagres de Deus. É essa a sua posição. Mesmo tendo pouco azeite, eu vou me levantar e vou honrar o nome do Senhor, porque não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele que você fala. Ah, mas a minha vida está toda bagunçada, a minha vida está imperfeita, eu não tenho... E daí? Você está pregando sobre você? Não, você está pregando sobre Ele. Ah, eu vou esperar ter azeite para eu falar de Jesus. Você vai esperar Ele voltar? Você acha que todo mundo que testemunha, que prega aqui, está com a vida zerada, tudo ok? Não, tem muitos desafios. Mas o fato de você chegar para as pessoas, preste atenção na conexão dos relacionamentos. Tem gente que serve a Jesus, mas ela vive no mundinho dela. Cadê o relacionamento? Muitas vezes você vai ter que chegar e pedir vasilha emprestada. O que significa isso? Você vai ter que chegar para algumas pessoas e liberar a palavra que foi liberada sobre você. Falar de Jesus, abrir espaço para que o milagre chegue a outras pessoas. Isso é fazer a obra de Deus. Eu podia falar assim: não, Deus, eu vou esperar eu passar no concurso para eu vir pregar. Eu estava aqui pregando, eu estava na igreja pregando, eu estava trabalhando para Deus. Eu estou pedindo vasilha emprestada. Me empresta o seu ouvido, me empresta o seu tempo. Olha aqui, você vai tomar um cafezinho aqui comigo? Eu quero te dizer uma coisa. Hoje Deus usou uma pessoa para falar comigo. Olha que coisa linda.
E às vezes essa pessoa para quem você parou 1 minuto do seu tempo para falar de Jesus, é uma conexão que vai te levar para o lugar que você quer. Às vezes o milagre passou do seu lado e você não percebeu. Por quê? Porque você está estabelecendo conexões ruins. Ser gentil, gentil presença. A gente tem que saber estabelecer conexões. Aí você vai falar: meu Deus, eu fui tão abençoado, abençoada por uma pessoa que eu nem conhecia. Por quê? Porque eu cruzei o caminho dela. Porque eu tive uma atitude generosa. Porque eu não passei despercebido. Quando você começar a carregar azeite, você não passa despercebido em lugar nenhum. Quando você assustar, vai vir alguém: moça, ora por mim. Moça, você é de Deus? Moço, você é de Deus? Você não passa despercebido. O azeite, ele tem cheiro. Ele perfuma. Então, você tem que estabelecer as conexões certas, saber construir relacionamentos. Não você vai ser grudado em todo mundo. Mas se você é uma pessoa de presença negativa, uma pessoa de presença ruim, de maus relacionamentos, quando tiver uma promoção no lugar, numa empresa, lembra da irmã? A irmã não, a irmã é terrível, ninguém aguenta conviver com ela, onde ela vai, ela arruma problema. Você acaba bloqueando as bênçãos. Ela precisava, para as pessoas emprestarem vasilha para ela, tinha que ser uma pessoa de confiança. E quem que vai emprestar vasilha para uma pessoa que está endividada ainda por cima? Mas ela tinha bons relacionamentos. Tenha bons relacionamentos. Porque às vezes a pessoa fala: meu Deus, ela é tão difícil, que quando ela está com problema, Deus tem misericórdia dela, o anjo tem que materializar na terra. Porque ninguém quer ir lá falar com ela. Deus fala: fulano, vai lá falar. Não vou, Senhor, aquele irmão não, misericórdia. Aí tem que ser o próprio anjo, porque ninguém quer ir lá. Olha para quem está do seu lado e fala: vigia, irmão. O anjo apareceu para mim. Às vezes é porque você está uma pessoa difícil, hein? Está difícil? Às vezes Deus usa até a criança para falar com você, gente. Abre o olho. Nós temos que ter bons relacionamentos. Aí o profeta fala: vai, pega e começa a encher as vasilhas a partir de um único frasco. Aí ela pega aquele único frasco que ela tem, e daquele único frasco ela enche os demais. E o azeite hoje que representa o quê? Qual que é o nosso azeite? É a nossa fé, é o Espírito Santo. Se você tem ele com você, você tem tudo que você precisa para mudar a sua vida. Aí o profeta fala assim para ela: ó, você pega o azeite e fecha a porta junto com seus filhos. Fecha a porta e começa a encher as vasilhas a partir de um único frasco. Por que que ele mandou ela fechar a porta? Porque existem coisas que são particulares entre você e Deus, e você precisa aprender a fechar a porta enquanto os sonhos estão sendo gerados. Por que que nós precisamos fechar as portas? Por causa das distrações. Sabe, igreja, Jesus, ele ensinava por parábolas. Por que parábolas? Ele dava exemplos. Ele queria comparar a pregação, a palavra, a uma terra, e a palavra a uma semente. Por que ele falava em parábolas? Porque só quem realmente estivesse prestando muita atenção é que iria captar o que ele estava dizendo. Deus é tão sábio que ele já te deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca só, para a gente falar menos e ouvir mais. Então, você imagina, aquelas pessoas tinham ouvido aquela história apenas uma vez. Você imagina se elas não prestassem atenção, se elas estivessem distraídas. Isso aqui não estaria escrito, porque elas não saberiam relatar.
Tem gente que vai saber relatar exatamente o que foi pregado no culto, tem gente que não, a cabeça voou o culto inteiro. E aí, se ela precisar daquela palavra, você imagina se as pessoas que escreveram a Bíblia, as testemunhas, não prestassem atenção, não ia ter Bíblia escrita. E Jesus estava justamente provando os ouvintes. Eu quero saber se vocês estão ouvindo mesmo o que eu estou falando, não só ouvindo, como aplicando. Então, essa distração custaria muito, porque nós não ouviríamos a palavra. Nós não teríamos a palavra de Deus se essas pessoas estivessem distraídas. E sabe, igreja, uma das armas do inimigo para nos afastar dos propósitos é nos distrair. Sabia disso? Uma das armas do inimigo para nos afastar do propósito é nos distrair. Porque aí nós fazemos alianças que nós nunca deveríamos ter feito. Nós entramos em batalha que nós nunca deveríamos ter entrado. Nós nos metemos em batalhas que não são nossas. Passeamos emocionalmente em lugares que nós não temos resistência para vencer. Passeamos no meio da tentação, porque estamos distraídos. Isso é uma das armas usadas pelo inimigo. Quantas oportunidades nós temos perdido por causa da distração? Talvez a bênção esteve do seu lado e você nem percebeu. Cuidado com o engano. Às vezes você acha que aquilo vem na sua vida para ser uma bênção, mas na verdade só está vindo para te afastar do propósito. É uma porta de trabalho maravilhosa, um relacionamento maravilhoso, mas vai te afastar de Deus? Pode ser engano. Josué foi enganado pelos gibeonitas. Por quê? Porque ele não consultou a Deus antes de fazer uma aliança. Os gibeonitas vieram disfarçados de um povo pobre, humilde, porque eram povos inimigos. E como eles viram que o povo de Deus estava vencendo, eles se disfarçaram de pessoas pobres, maltrapilhas, com pão velho, para dizer: nós estamos vindo de longe e queremos fazer uma aliança com você. Josué se precipitou, não consultou a Deus, fez uma aliança com eles, uma aliança que Deus não queria. Pessoas que falam manso. Você acaba trazendo pessoas para a sua vida que não eram para ter entrado, por causa de uma palavra mal colocada, uma aliança que nunca deveria ter se consumado. Aí você tem que honrar algo que nem deveria ter começado. Pastor, por uma palavra mal colocada eu estou sendo processado. Essa semana eu falei com uma pessoa assim, por causa de uma palavra, por causa de um áudio, eu me surpreendi com o processo. Estou com raiva, escreve o que quer, fala o que quer, daqui a pouco vem um processo. Por quê? Porque você está distraído, gastando sua energia com o que não vai te trazer nada. Por causa de uma palavra mal colocada, por causa de um áudio. Você imagina se você está com raiva de uma pessoa, escreve: eu queria que você morresse, no áudio, e essa pessoa é assassinada, e pega o celular dela. Quem que é o crente que falou que queria que a pessoa morresse? Meu irmão, estou falando sério. Você é o primeiro suspeito. Aí tem lá um processo por homicídio. Já imaginou? Por causa de uma palavra, uma distração. Essa semana viralizou um vídeo que a gente se emocionou de ver um menino que cai na piscina. Os pais estão distraídos. A distração dos pais, o menino caiu na piscina, ficou 15 minutos lá dentro. Quando o pai percebeu, foi lá tentar salvar o menino, fez massagem cardíaca. O irmão ajoelhou e começa a orar. Tem tudo filmado na casa, tinha câmera. O irmão começa a orar, o pai faz massagem, o pai fica mais 15 minutos. A criança ficou meia hora desacordada. Foi para o hospital, foi entubado. O médico falou: ele não vai sobreviver. Se sobreviver, ele vai ter sequelas gravíssimas, porque falta oxigênio no cérebro e lesa. Ele está com lesões terríveis no cérebro. E esse vídeo viralizou por quê? Porque tem tudo filmado, o desespero do pai tentando salvar o filho. E a criança, ela simplesmente, depois de alguns dias na UTI, ela acordou sem nenhuma sequela. Perfeita, para a glória de Deus.
E a cena que marcou o Brasil inteiro foi ver o irmão ajoelhado orando, mesmo que estavam dizendo ali, seu irmãozinho já está morto. Uma distração, gente, um momento de descuido. Eu lembro de uma irmã, sabe, que assim, se você prestar atenção aqui, Josué ele foi enganado, então o inimigo disfarçado foi mais poderoso que aquele inimigo que impõe as suas armas de guerra. O inimigo disfarçado é mais perigoso, porque você não percebe, do que aquele que vai empunhar as suas armas de guerra. Enquanto você se embaraça com o pecado, você atrasa as bênçãos que Deus tem para você. Você deixa de viver os sonhos de Deus, e uma distração pode te custar muito caro. Por isso que eu coloquei uma imagem, eu separei sobre a distração. Deus estava te mostrando a quantidade de espinhos e você está distraído com as flores. Não se distraia. Priorize seu tempo com Deus. Imagina, você está numa guerra, um soldado lá, que é a igreja, apóstolo, e o outro no celular, distraído. É a mesma coisa, nós estamos numa guerra. E às vezes a gente está muito distraído para perceber que tem azeite na nossa casa. Ao invés de perder tempo discutindo, brigando, gaste o seu tempo evangelizando. Manda uma palavra para alguém. Você tem uma rede social poderosa que você pode alcançar muitas pessoas. Alimenta as pessoas com uma palavra de Deus. Faça alguma coisa pelo reino. Faça alguma coisa pelo próximo. Peça vasilhas emprestadas para Deus fazer milagre. Deus quer espaço para Ele fazer milagre. Priorize o seu tempo com Deus. Guarde o que você tem para que ninguém tome sua coroa. E a distração tem nos tirado do propósito. Lucas 10:40 diz que Jesus ele estava na casa de Marta e Maria. Marta estava muito ocupada com os afazeres domésticos, trabalhando, e Maria estava ali sentadinha aos pés de Jesus, prestando atenção em tudo que Jesus estava falando. Imagina a última ceia de Jesus. Se as pessoas soubessem que era a última ceia. Às vezes, igreja, a gente não percebe. Eu lembro de uma irmã que tentou ajudar uma pessoa e colocou essa pessoa dentro da casa dela, e ela falava mansinho, e eu me lembro que essa irmã falou, pastora, vamos orar, e a palavra falou que não era para ela trazer, só que ela se precipitou e trouxe essa pessoa para dentro da casa dela, e essa pessoa trouxe tantos problemas para a vida dela, muitos, porque na palavra falava justamente gibeonita, uma pessoa que fala que é o que ela na verdade não é. Mas muitas vezes nós estamos muito distraídos para perceber. Então, ali, Jesus estava ali naquela casa falando, assim como Jesus está falando hoje aqui. E você está conversando, e você está voando na hora que você deveria estar atento. Porque é ali que é a hora que Deus está liberando uma chave para libertar a sua vida. E às vezes, a pessoa está voando, gente. Está conversando e distraindo quem está perto. E Jesus estava ali, Marta estava preocupada com os afazeres, e ela ficou brava porque Maria estava sentadinha ali no pé de Jesus, ouvindo tudo que Jesus estava falando, e aí ela disse assim, Jesus, fala para ela me ajudar, se folgada. Eu que estou falando folgada, tá? Mas ela estava brava. Pede para ela me ajudar. E aí, Jesus olhou para Marta e falou, você está distraída e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, de ouvir a minha voz, de estar comigo. Ela estava muito distraída com os serviços. Não, você não tem que trabalhar. Não, você tem que trabalhar.
você pode servir, você tem que deixar sua casa em ordem. Só que chega um momento que isso toma tanto a sua vida, que você não tem mais tempo de orar, não tem tempo com Deus, não tira um minuto para orar com a sua família antes de sair de casa, não tem oração em casa, não tem leitura da palavra em casa. Uma das distrações é o celular. Se você não se cuidar, você passa o dia inteiro vendo vídeo na internet, o seu dia passou. E às vezes você está muito distraído para perceber que talvez aquele seria seu último café com aquela pessoa, a última vez que você veria aquela pessoa, talvez o último culto que você viria, e você não prestou atenção no que Deus estava falando com você. Você pode trabalhar, ter sua vida, ter suas coisas, sim, mas você tem que aprender a priorizar a presença de Deus. O tempo que você tem com Deus, o tempo que você tem na casa de Deus é precioso demais para você se distrair. Ela priorizou a Deus. Quando uma pessoa não está disposta a fazer algo para você, ela diz que não tem tempo, quando na verdade é porque você não está nas prioridades dela. Assim como Marta, muitas pessoas estão distraídas com muitas coisas, deixando a melhor parte de lado, deixando Jesus de lado. A palavra, ela requer concentração, mas muitas vezes nós estamos muito distraídos para perceber que o seu filho está com uma amizade errada, que o seu casamento está acabando, que as coisas estão indo de mal a pior, que o mal está entrando pela porta da frente, enquanto você está preocupado com o que está lá no fundo. Não dedica tempo para a família, não dedica tempo para a leitura da palavra e sacrifica as coisas erradas. Ao invés de orar, eu saí, ao invés de orar, eu assisti TV, ao invés de orar, eu fiz outras coisas que não deveria ter feito. Cadê as famílias que se reúnem para orar em casa? Se você não faz isso, começa a ter disciplina. Vida espiritual requer disciplina. A sua carne não gosta de orar, mas você tem que ter disciplina. Olha, hoje é o nosso dia de orar em família. Hoje, Mateus, você vai ler a palavra. Tem que ter vida espiritual dentro de uma casa. Somente no culto não é suficiente. Quando você tem vida espiritual dentro da sua casa, você vai perceber. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E muitas vezes nós estamos muito distraídos para perceber que aquele era o nosso último café, que aquele era o seu último abraço, que aquele era o seu último dia do lado daquela pessoa na terra. E às vezes você sequer olhou para ela, porque estava preocupado com outras coisas. Muitas vezes dentro da igreja, Deus está te mostrando um banquete e nós estamos ocupados e distraídos com os farelos que caem da mesa. Muitas vezes nós esperamos a nossa vida estar perfeita para testemunhar, para fazer algo para Deus, e a sua vida está passando, e o tempo está passando. Quando você acordar, o tempo se esgotou, não dá mais tempo de você pregar, não dá mais tempo de você fazer mais nada. Todas as vezes que você visita um doente no hospital, o que ele vai dizer? Que ele queria mais uma chance, a chance que você tem todos os dias e desperdiça. Às vezes dentro do culto mesmo, a pessoa está voando, está conversando, está preocupado com o que está lá fora, está preocupado com o problema, está preocupado com o celular, está preocupado com tanta coisa, e às vezes aquele momento do culto, Deus ia dar uma chave que ia mudar a sua vida, e você se distraiu, você se perdeu. Deus envia um sonho, Deus envia uma mensagem para você prestar atenção. Eu não orei. Pastor, eu nem tirei a palavra. Eu nem vigiei. Gente, você não pode se distrair demais nesse ponto de deixar as coisas de Deus dessa forma. Elas têm que ser prioridade. Se Deus te deu um sonho e falou algo com você, não saia de casa antes de se resolver com Deus, porque ali pode ter um livramento para a sua vida. Deus não fala em vão. Deus não fala em vão. Eu ia fechar negócio com uma pessoa, igreja, esses dias. Estava tudo certo, bem recomendada, boas referências. E aí eu sonhei com cobra. Eu fiquei muito angustiada. Eu falei, Anderson, eu não quero mais essa pessoa aqui dentro. Eu não quero mais fazer negócio com ela.
porque eu sonhei com cobra, eu não gosto de sonhar com cobra. Eu fiquei angustiada, eu fiquei pesada, sabe? E às vezes a gente ignora os sonhos, a gente ignora a palavra, a gente ignora o que Deus está falando. Você viu a planta morrendo e você não deu água para ela. Todo dia você passa, você vê que ela está desfalecendo, você não para dar água. Aí quando ela morrer, não tem mais o que fazer. Assim são os relacionamentos que você não cultiva, a amizade que você não cultiva, você deixa ela morrer. De repente a água não resolve mais, e assim a gente se distrai demais. Eu falava assim para Deus quando eu converti: Deus, eu queria ter me convertido antes. Quanto mais jovens eu ia alcançar, Senhor, mais tempo para o Senhor. Mas aí o jovem está esperando a vida se arrumar, e quando ele tiver com 50, ele não vai estar pregando ainda, porque ele vai estar embaraçado ainda com o pecado. Porque a gente está muito distraído, e as coisas estão passando, as promessas estão passando, sabe? Meu Deus, agora é tarde. Era para eu ter feito aquela faculdade, era para eu ter me casado, era para eu ter exercido o ministério, era para eu ter persistido naquela aula, eu já estaria me formando, mas eu me distraí. Eu me distraí com outras coisas, eu me distraí com propostas e troquei o propósito. Porque o inimigo, ele trabalha na distração, igreja. Ele vai te distrair para que você não passe pela porta. A palavra de Deus diz que há uma porta larga, grande, aberta, mas há muitos adversários. O inimigo, ele não pode fechar aquela porta, mas ele pode te distrair para você não passar por ela. E aí você fica preocupado com tantas coisas, e Jesus fala, está preocupado com um monte de coisas, sendo que uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Maria é inteligente. Porque se você presta atenção, se você está no culto, ou você está com a cabeça voando, está muito preocupado, ou você está conversando e distraído com qualquer coisa, quando você chegar na sua casa, você não ouviu a palavra. Por isso que tem muitas igrejas que as pessoas vão e não sabem nada da palavra. Tem igrejas que tem muito tumulto. Eu lembro o pastor falando: gente, um dia eu estava pregando, a irmã começou a servir canjica na hora da palavra, chegou com a bandeja. Eu lembro de um culto que eu participei, que os irmãos não paravam de conversar, e aquilo estava me irritando, porque eu não conseguia ouvir o pastor falando, e as irmãs... Teve uma vez que um pastor famoso, ele olhou para as duas irmãs, as conversadeiras, e falou: irmãs, eu vim de tão longe para pregar, vocês querem conversar? Dá licença, se retira, vai conversar lá fora. E nessa igreja que nós somos, o povo ia realmente lá para fora para conversar, enquanto a palavra estava sendo ministrada. E aí, eu lembro que eu estava com as minhas irmãs, e aí minha irmã falou: vou lá dar um testemunho. E minha irmã foi dar o testemunho, e ela ficou tão nervosa, porque as irmãs não ficavam quietas. Era uma conversa, a gente conversando, gente comendo, gente indo para a cozinha, gente lá fora, porta abrindo, porta fechando, era um tumulto. E aqui nessa igreja você não vê isso. Glória a Deus, amém? Você não vê isso. O irmão pode estar voando, mas conversando, você pode saber que esse não é da nossa igreja, porque aqui a gente tem reverência na hora da palavra, amém? Então, a pessoa ela foi dar o testemunho. Quando ela chegou para dar o testemunho, ela falou: irmãos, quando alguém estiver pregando, é reverência, respeita a palavra de Deus. Jesus está ali, não é para ficar conversando na hora da palavra. Converse outro horário. Jesus está falando com você, guarda esse ouro no seu coração. Irmãos, bastou minha irmã descer do púlpito. Quando ela sentou no banco, a irmã pegou e falou: mas me conta direito, como que foi esse seu testemunho? Ela virou a cadeira para conversar com a minha irmã e o pastor pregando. Eu falei: gente, eu não daria conta de ficar nessa igreja, eu não tenho paciência, porque era muito tumulto, quer dizer, é muito tumulto e ninguém sabe a palavra. Aí um amigo meu falou: cara, eu fico com vergonha dos jovens da minha igreja, não sabe um versículo da Bíblia, não sabe um livro, não sabe uma passagem, porque não lê, não presta atenção. Lá na hora do culto está colando chiclete, está mandando mensagem. Você pode ver hoje, quando um ministro de louvor vai cantar, muita gente, tem momentos que você grava o culto, porque é bonito mesmo, você quer postar, mas tem irmãos que passam o culto inteiro
Aí teve um culto que uma pastora estava pregando para adolescentes, ela começou a cantar. Em vez dela cantar igual a gente cantou, mas quando eu calo ele me fala para prosseguir, desliga esse celular agora. Aí ela começou a falar, e os jovens começaram a se tocar. Falaram, gente, pelo amor de Deus, tem um momento aqui que vocês vão ser ministrados. E sabe, igreja, esse valor que a gente dá para a palavra é muito importante. Deus envia um sonho. Marta, ela perdeu uma grande oportunidade de ouvir Jesus. Jesus, ele não tem filhos preferidos, mas filhos que preferem estar com ele. Seja aquele que prefira Jesus. Essa semana foi muito bonito que o pastor pregou domingo, que a Deus, a gente tem uma voz única, que Deus reconhece a frequência da nossa voz. E aí ele estava falando que a gente estava louvando no quarto para uma pessoa, orando para uma pessoa semana passada, e o louvor invadiu a casa, e as pessoas que estavam na casa quiseram se chegar no quarto para ouvir o louvor. E ele contou algo que eu achei muito bonito. Sabe por quê, igreja? Porque às vezes a gente se distrai tanto e a gente se acostuma também com as coisas de Deus. A gente se acostuma. E às vezes quando uma pessoa que não está acostumada, ela ouve o louvor a primeira vez, ela ouve a palavra, ela se emociona, ela chora. Por quê? Porque ela está tão sedenta. E às vezes a gente que está ouvindo sempre, a gente começa a ficar com o coração endurecido, sabe? É igual quando você ganha uma panela nova, você cuida para não riscar, sabe? Você fala, ai, meu carro novo, dali a pouco aquela panela já está, ai, você nem liga mais. Às vezes a gente começa a nem ligar mais para as manifestações do Espírito. A gente nem liga mais de ouvir um testemunho bonito, a gente nem liga mais, porque, ai, eu já me acostumei com isso. E aí, igreja, eu fui pregar no grupo de oração lá do meu trabalho, o pastor contou domingo. E aí, quando termina o culto, algumas pessoas fazem questão de nos cumprimentar e outras vão embora, porque é horário de serviço. E eu, de verdade, eu não me importo com isso. Não fico ligada nisso. Eu falo assim, igreja, que a gente não se prende nessas coisas, mas tem pessoas que fazem questão. E aí, quando eu terminei de pregar, tem lá, nesse grupo de oração, muitos servidores. E dentre esses servidores, tem 2 desembargadores. E eles sempre fazem questão de me cumprimentar no final da palavra, pegar na minha mão, dizer obrigada por esta palavra, que Deus te abençoe, e comentar o que foi pregado. Deus falou comigo, assim, vem, me abraça e vai embora. Os 2 fazem questão de fazer isso todas as vezes. E um deles me chamou a atenção, e ele falou, olha, Karen, eu fico tão feliz de ter você sempre aqui com a gente. E ele falou assim, Karen, eu quero te pedir perdão por ter chegado atrasado. Me perdoa. Olha a reverência que ele tem pela palavra de Deus. E ele é um homem muito ocupado. Ele não tem que me dar satisfações de nada. Mas ele falou, eu quero te pedir perdão. Eu falei, o importante é que você está aqui. Deus já está feliz de você estar aqui. E aquilo me chocou, sabe, igreja? Porque o valor que ele deu, porque eu estou levando a palavra, e não é porque sou eu, porque eu sou apenas um jumentinho carregando Jesus. Mas sabe, às vezes você dá uma palavra, você ter esse carinho, essa consideração pelas pessoas de Deus, pela palavra de Deus. Terça passada nós estávamos aqui, a nossa irmã Tailina estava pregando, e eles estão com o vozinho doente em casa, passando por uma luta muito grande, lutando contra um câncer. Quem passou por isso sabe o que é. A gente sabe. E ela estava aqui pregando, dando o seu melhor, levando a palavra de Deus, vencendo as barreiras. Aquele olhar de, você sabe que a pessoa não dormiu direito, mas ela está ali, e ela chegar ao final do culto e receber um abraço, dizer obrigada por esta palavra, que Deus derrame poderosamente 100 vezes mais na sua vida.
dizer palavras de bênção, porque a pessoa que está trazendo a palavra às vezes está passando uma luta tão grande para estar aqui, para trazer a palavra. Ela não vai esperar o vô se curar para ela pregar, ela não vai esperar ter azeite para pedir vasilha emprestada. Ela está aqui emprestando as suas vasilhas, dando o seu tudo, se esforçando. É muito importante, igreja, esse carinho. Olha, igreja, o pastor que me batizou, eu não tinha o telefone dele, eu nunca fui à casa dele, eu não sabia nem onde ele morava. Quer dizer, eu sabia que era na frente da igreja, mas eu nunca fui. Ele nunca me ligou para falar: Karen, por que você não veio no culto? Ele nunca me passou uma mensagem. Eu nunca faltei um culto, porque eu não ia por causa dele, eu ia por causa de Jesus. E tem gente que acha que o pastor tem que ficar atrás. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Jesus implorando para as pessoas seguirem Ele. Você quer, me siga, não quer? Cuida da sua vida. Ele vai sim atrás da 99, da ovelha que se perdeu, da ovelha que está perdida, da ovelha que se lameou no pecado, da ovelha que está ali oprimida. É diferente do filho pródigo que se perdeu, daquele filho que está dentro da casa morrendo de inveja do irmão e se perdeu de si mesmo, daquele que realmente não prioriza Jesus. Sabe por quê? Eu não vou perguntar para você por que você não veio no culto, porque se você disser que não tem tempo, gente, não é verdade. Todos nós temos tempo para Deus. Se você não está trabalhando no horário do culto, é porque não foi sua prioridade, é porque não foi minha prioridade. E as pessoas querem o que? Elas querem que o culto vá até elas. Igual o médico ele faz consulta pelo telefone, ele vai te atender pelo telefone? Não, você tem que ir lá no consultório e receber o atendimento. Assim na igreja, eu posso te ajudar fora da igreja, mas fora da igreja eu sou limitada. Aqui existe uma glória, um azeite que é derramado sobre as nossas vidas. E se a gente não tem 2 horas da nossa vida para ficar um pouquinho perto de Jesus, gente, o que vai ser da nossa vida espiritual? A gente está mendigando palavras dos outros? Se a gente não tem um tempinho para dispor para Deus. Eu lembro de um pastor, meu amigo, que recebeu um convite para ministrar no casamento, e o casal falou: pastor, dá para o senhor ministrar 6 horas antes dos convidados chegarem, pela porta dos fundos, porque vai que alguém não gosta da palavra. E eu falei: pastor, eu não iria, porque Jesus não é lixo, Jesus não é qualquer um. Se ele não quer, se ele se envergonha de Jesus, então como que Jesus vai estar nesse casamento, gente? Como que eu vou dizer assim, Jesus vai mudar a sua vida, se você está tão distraído para perceber que você nem ceiou no mês passado, você não está cumprindo o mandamento básico, você não vai na casa do seu pai? Como que Deus pode dar uma palavra para mudar a sua vida, se você não prioriza Jesus? Se eu priorizo sair, eu priorizo malhar, eu priorizo trabalhar, por que você vai trabalhar todos os dias? Porque você precisa. Você tem que entender que você precisa de Jesus. E a nossa igreja tem pouquíssimos cultos, pouquíssimos. Quando me converti, igreja, minha igreja tinha culto segunda, quarta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, eu estava em todos. E nunca o pastor me ligou, e o dia que ele foi embora, eu chorei, mas eu chorei igual criança de saudade. Não leva, Senhor, o meu pastor, eu amo o meu pastor. E ele foi embora. Foi a única vez que ele foi na minha casa chorar e se despedir. Ele não precisava falar nada para mim. E sabe, igreja, porque a gente precisa aprender a ter relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus não pode depender de outras pessoas, mas de quem você quer buscar. Porque talvez você não está buscando porque você está distraído. Não se distraia. Aquela mulher, igreja, tinha uma vendedora escondida dentro dela. Além de Eliseu falar: olha, o azeite vai se multiplicar. Conforme ela pega uma vasilha, ela derrama o azeite.
Pega mais outra vasilha, ele derrama o azeite. Pega mais outra vasilha e derrama o azeite. Assim você prega para um, assim você faz a obra na vida de uma pessoa, assim você leva o evangelho. Quanto mais você leva, quanto mais vasilha, mais azeite tem. E o azeite não cessa. Deus multiplica as suas forças, Deus multiplica a sua esperança, Deus multiplica os seus sonhos, Deus provê suas necessidades, porque você está enchendo vasilhas, você está ajudando pessoas, você está fazendo a obra, você está cumprindo a palavra de Deus. Somente quando não tinha mais vasilhas é que o azeite parou. Por que o azeite parou na minha vida? Porque está faltando você disponibilizar a vasilha. Está faltando você entregar para Deus, para que você seja agente de milagres nesta terra. E Ele fala para ela: ó, você vai, eu estou te dando uma ordem. Você vai e vai vender esse azeite. E vai pagar as suas dívidas. Porque quando Deus te prosperar, se conserta com quem você deve. Se conserta com as pessoas. Pede perdão para quem você tem que pedir. Vende e vivei do resto. Ou seja, ia ser tão poderoso que Deus ia fazer, que ia dar para ela viver a vida toda daquele azeite. Assim como você vai viver a vida toda da provisão de Deus, ainda que você perca o seu trabalho, ainda que você perca uma herança, ainda que você perca um bem, você tem Jesus. Então você tem tudo que você precisa até o final da vida. Ele vai prover todos os dias na sua vida. O azeite não acaba para aquele que disponibiliza a vasilha. O azeite não vai acabar na sua vida, não vai acabar. Vai lá, vendedora. Ela nem sabia que ela era vendedora de azeite. Assim como Deus vai revelar talentos escondidos na sua vida para você prosperar. Assim como talvez você está procurando uma resposta que está dentro da sua casa. Então não se distraia. Jesus fala da semente que caiu na terra, mas foi sufocada pelos espinhos. Ele disse que em Mateus 22:13, que essa pessoa é a que ouve a palavra, porém as preocupações, as distrações e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Recebe a palavra, mas é sufocado pelas distrações. Não está aplicando a palavra, não está vivendo a palavra. Está preocupado só com as coisas de fora, com as riquezas, com o ter. Você vai ser uma terra infrutífera. A palavra só vai entrar, mas não vai se cumprir na sua vida. Então chegou a hora de você abrir os seus olhos. Se coloque de pé, você que pode. De tirar as distrações da sua vida e de focar os seus olhos em Jesus, naquele que pode mudar a sua história. Talvez você tenha se distraído com coisas tão pequenas. Se você tem se distraído com o pecado, se você tem se distraído com uma aliança que não é de Deus para a sua vida, você está atrasando as suas bênçãos. O inimigo está te distraindo para você não viver o propósito, para arrancar o propósito da sua vida. Não deixe o inimigo te distrair com conversas. Não deixe o inimigo te distrair com o pecado. Não deixe o inimigo te distrair com as tentações. Todas as vezes que você se firmar e se posicionar, ele vai trazer um prato para te tentar. Ele vai trazer alguma coisa para distrair, para tirar o seu foco. Talvez você não está distraída com pecados, mas está distraída, preocupado com a vida dos outros. Está distraído com o trabalho, está distraído com as riquezas deste mundo. E você tem a oportunidade hoje de estar aqui. Quantas pessoas eu visito, igreja, que não podem estar aqui, às vezes por um problema de saúde, às vezes porque tem que cuidar alguém de casa, às vezes porque está trabalhando, mas gostaria de estar aqui. Não pode estar aqui, mas está lá online, ouvindo a palavra. Não pode estar aqui porque está distante fisicamente, mas está ouvindo a palavra, está ligado com o corpo. Se preocupa com o espírito. Maria estava ali, ouvindo Jesus. Se Marta soubesse
que Jesus ficaria tão pouco tempo ali, que eram os últimos dias de Jesus, ela teria parado para ouvi-lo. Talvez seja o último café com essa pessoa, talvez seja o último encontro com essa pessoa, e você talvez tenha perdido a oportunidade de levar uma palavra, de abençoar uma pessoa, de ser relevante na vida de alguém. Havia uma promessa na vida daquela mulher, mas não foi só na vida dela, envolvia ela ter relacionamento com as pessoas, envolvia ela pedir vasilhas emprestadas. Você precisa se posicionar publicamente diante da palavra que foi liberada sobre a sua vida. Você não tem que levar um evangelho escondido, não. Você não tem que ter um evangelho escondido. Você tem que ser luz aonde você passar, para influenciar outras pessoas a seguirem esse Jesus. Você precisa amar a casa do Pai, amar a palavra de Deus. E se você não consegue, fala: pastor, eu não estou conseguindo. É porque você tem alimentado muito a sua carne e pouco o seu espírito. Chegou a hora de você começar a alimentar o seu espírito. E quanto mais você alimentar o seu espírito, mais sede você vai ter das coisas do alto, mais sede você vai ter das coisas de Deus, mais prioridade você vai ter, mais amor pela obra, mais amor pelo evangelho, mais sede de falar de Jesus para as pessoas e de se posicionar, de fazer algo pelo reino. Ei, o que você tem em casa é o suficiente. Eu quero usar a sua vida, eu quero usar você no meio dessa família aí que te rejeita. Eu quero usar você nesse trabalho aí que você não gosta, que você não gostaria de estar ali. Eu quero te usar ali. Eu preciso cumprir um propósito ali para poder tirar você dali. Não se distraia com a raiva, com a murmuração. Eu quero usar você. Não se distraia pegando batalhas que não são suas. Não se distraia com alianças que Deus não quer para você. Não se distraia com o pecado, porque o tempo passa e o azeite não se multiplica. Aquela mulher fechou a porta para as distrações. Eliseu falou: fecha a porta, porque o que eu vou fazer aqui é só entre você, Deus e os seus filhos. Fecha a porta e ora. Fecha a porta na hora da oração. É hora de você orar, é seu momento com Deus. Não se distraia. É hora de Deus falar com você. É hora de você ouvir a voz do Pai. Fecha a porta para o engano. Fecha a porta, porque sonhos estão sendo gerados no secreto. Não exponha o que Deus quer que você guarde. Sabe, igreja, quando a gente aprende que a melhor parte nós escolhemos nessa noite. Você está cansado, eu sei. Você trabalhou, eu sei. Mas você escolheu a melhor parte, Maria. Aquela que ninguém vai te tirar. É ficar nos pés do Mestre, ouvindo a sua palavra. É ficar pertinho de Jesus. É sentir o Espírito Santo. Porque toda vez que você pecar e você saber que Ele se entristeceu, você vai sentir. Porque você sabe quem Ele é, você tem relacionamento com Ele. O seu lugar é na presença de Deus. Maria escolheu estar no Santo dos Santos, ouvindo a voz de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
Escondo-se para que vejam tua face. Que diminua para que tu cresça, Senhor. Mais e mais, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me dá, só tua presença me prazer. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua, diga. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Então você é Deus que todo o restaurante a ti. Escondo o rosto pra que veja tua face. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais, o Santo dos Santos.
teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença me Sabe, igreja, aquela mulher, ela já tinha perdido seu marido, uma dor da perda dilacerava sua alma e ela ia perder os seus filhos também. Mas ela sabia que o seu marido era um homem de Deus, ela conhecia o poder do Deus vivo e ela não se conformou, ela não se distraiu com a dor, com o problema. Ela foi atrás do profeta e Deus liberou uma palavra sobre a vida dela e ela obedeceu. Deus já te deu a palavra, Deus já te deu a resposta. Basta você ouvir e obedecer, estar atento a tudo que Deus ministrou hoje sobre a sua vida. Aleluia. Preste atenção no que Deus te falou e seja como Maria, priorize a melhor parte. Maria não pediu nada, Maria só sentou aos pés de Jesus.